No misticismo, o Sol material visível é um reflexo de um Sol celestial invisível, que é a verdadeira fonte da vida, da luz e da verdade. Nessa visão, o Sol é mais do que uma bola de gás brilhante que aquece a nossa Terra, mas sim um princípio espiritual. A natureza física do universo é receptiva, um reino de efeitos, e as causas invisíveis desses efeitos pertencem ao mundo espiritual. Nesse sentido, as atividades solares também impulsionam a nossa evolução espiritual, e nós estamos a caminho de uma forma superior de existência com a ajuda do Sol. Devido à rotação diária da Terra em torno do seu próprio eixo, todas as manhãs o Sol leva a luz à escuridão, o calor e o conforto ao frio da noite, a fotossíntese para as plantas e a segurança para os seres humanos. Inúmeras civilizações antigas louvaram o Sol como uma divindade suprema, a fonte da iluminação e da sabedoria, e as suas influências benéficas causaram a sua identificação com o princípio do bem. Segundo o filósofo Manly Palmer Hall, o Sol como o supremo entre os corpos celestes visíveis aos astrônomos da antiguidade foi atribuído ao mais alto dos deuses e tornou-se um símbolo da autoridade suprema do próprio Criador. No ensino teosófico, o Sol é a morada do Logos, a entidade espiritual que administra e ordena o nosso sistema planetário, ou seja, o Sol é o centro espiritual do nosso sistema planetário. O astrônomo Johannes Kepler considerava o Sol como um ímã e também acreditava que, como um corpo imaterial, a sua energia e a de todo o sistema planetário é derivada e governada pelo reino do Espírito. A maioria das culturas antigas considerava o Sol como a divindade masculina primária, fertilizando a Terra para criar a vida, comportando-se como um corpo vivo. O pesquisador Victor Schauberger considerava o Sol a entidade responsável por impregnar a Terra através de raios ativadores, criando assim as miríades de diferentes formas de vida que habitam este planeta. De acordo com Schauberger, toda a vida, da matéria grosseira ao etereamente sutil, evoluiu por meio da interação das energias masculina e feminina, positiva e negativa. Por exemplo, nos meses de verão, as energias solares se fundem com seus opostos femininos nos estratos superiores próximos à superfície da Terra. Este processo repetido de impregnação resulta em um fluxo quase contínuo de energias férteis, emanando das profundezas da Terra para estimular o crescimento contínuo. Em 1970, os pesquisadores James Lovelock e Lynn Sagan propuseram que a Terra é um ser vivo que autorregula aspectos-chave da sua superfície dentro dos limites estreitos que os seres vivos podem tolerar, apesar da enorme variação na radiação do Sol e dos efeitos nocivos dos raios cósmicos. Isso parece funcionar de maneira semelhante ao sistema de autorregulação do corpo humano, que mantém a temperatura do sangue na faixa estreita essencial para a saúde em torno de 37 graus. Segundo os místicos, o Sol visível é apenas um núcleo, a única parte visível de um Sol muito maior que, com seu corpo radiativo, se estende até os limites do sistema solar. A Terra está dentro deste Sol, banhada pelo vento solar, espiralando com seus planetas irmãos como órgãos dentro do mesmo corpo. Da mesma forma,
os nossos próprios corpos também são apenas núcleos de um eu invisível muito mais amplo que se estende ao nosso redor. Embora o Sol esteja a quase 150 milhões de quilômetros de distância, a atividade solar tem consequências para a Terra, uma vez que o Sol e a Terra estão relacionados por campos eletromagnéticos. Essencialmente, os seres humanos são criaturas eletromagnéticas, entidades que enviam e recebem mensagens constantemente através de energias vibracionais, cujos corpos são compostos por luz e informação gravitacionalmente organizadas. Quando há erupções solares, o campo magnético da Terra desvia bilhões de toneladas de emissões fotônicas às ejeções de massa coronal. Essas são explosões enormes de plasma e campos magnéticos da coroa solar, que podem projetar-se no espaço por milhões de quilômetros, e os seus efeitos tendem a chegar à Terra em média de 24 a 36 horas depois de ocorrerem. Essas ejeções comprimem o campo magnético da Terra, aquecendo o núcleo de ferro do planeta, gerando uma alteração do seu campo eletromagnético. Essas ejeções fazem parte dos ciclos solares que ocorrem em intervalos de aproximadamente 11 anos e têm o potencial de perturbar os organismos vivos na Terra. Desde 2009, a atividade solar vem aumentando constantemente como parte do seu ciclo de 11 anos e paralelamente à força do campo magnético da Terra, que nos protege das tempestades magnéticas, vem diminuindo rapidamente há mais de 15 anos. Isso indica uma mudança iminente na qual os polos magnéticos norte e sul trocarão de lugar. A vida é controlada por campos eletromagnéticos e estes são necessários para o seu funcionamento. O Sol é a fonte mais forte de atividade de radiação eletromagnética, diretamente e através da sua interação constante com o campo magnético terrestre, imprimindo uma marca permanente dessa atividade na Terra. Dessa maneira, o Sol molda e direciona o desenvolvimento e o avanço da vida na Terra, incluindo a própria humanidade. As erupções solares afetam o sistema nervoso central, todas as atividades cerebrais, os padrões de comportamento humano e todas as nossas respostas mentais, emocionais e físicas. O cientista e biofísico russo Alexander Tchaikovsky pôde verificar em 1920 que as explosões solares coincidem com grandes eventos ao longo da história e têm um efeito poderoso sobre a consciência humana, como por exemplo a aparição simultânea de doenças e guerras, mas também de períodos de inspirações humanas que levaram a descobertas excepcionais. Os efeitos dos campos magnéticos do Sol afetam a psique, onde a glândula pineal atua como um meio de recepção. A glândula pineal é considerada a porta de entrada para o espaço da consciência superior e para os mundos interiores, e é também o órgão principal através do qual a energia espiritual pode ser despertada e regulada. Como criaturas diurnas, nós somos programados para ficar ao ar livre enquanto o Sol está brilhando e para ir para a cama à noite. A capacidade de absorver e utilizar biologicamente a energia do Sol por meio de práticas e exercícios específicos despertam a energia Kundalini e aumentam o prana ou a energia Orgone no corpo. O prana pode ser aproveitado com mais eficácia por meio dos raios do Sol, uma vez que as concentrações mais altas de prana são encontradas na luz solar. Essa força vital é a energia que permeia o universo em todos os níveis, e a absorção do prana pela luz solar no centro do terceiro olho também afeta a secreção da melatonina na glândula pineal, um hormônio que é ativado durante o sono profundo e que está ligado diretamente à quantidade de luz solar a qual uma pessoa é exposta.
Os olhos são a porta de entrada da energia solar para o cérebro humano. Conhecida como Sungazing, olhar para o sol é uma prática antiga e profundamente espiritual, uma prática de meditação e cura que acalma a mente, cura as emoções e o corpo físico e eleva o espírito, levando à cura de todos os tipos de doenças psicossomáticas e mentais, bem como ao aumento da memória e da força mental. O pesquisador Hira Manek é conhecido por sua capacidade de viver apenas da energia do Sol, apenas olhando o Sol desde 1995. Centenas de fotos foram tiradas dos neurônios no cérebro de Manek e todos eles foram relatados como ativos e não morrendo. Também pode ser verificado que a glândula pineal de Manek estava se expandindo em vez de encolhendo mesmo com a idade. Há também uma percepção crescente de que o Sol afeta as emissões de biofótons através das influências gravitacionais e em 1 centímetro de luz solar há 100 milhões de fótons. As nossas células são capazes de absorver essa frequência de luz altamente ordenada, permitindo-lhes oscilar em uma frequência mais alta. Essa absorção de biofótons do Sol é feita através da nossa pele e da retina dos nossos olhos, bem como pela ingestão de biofótons contidos em vegetais. E dessa forma, quanto mais energia absorvemos, mais a nossa essência de luz interior é nutrida. As ondas fotônicas do Sol consistem em energia de frequência mais alta que serve para elevar a frequência emocional inferior das nossas memórias celulares. À medida que essas memórias celulares são recalibradas para a frequência superior, podemos nos descobrir liberando espontaneamente as emoções inferiores de tristeza, raiva e ressentimento sem saber porquê, uma onda de sentimentos inesperados que surge do nada e se dissipa repentinamente. Como resultado, muitas pessoas estão começando a se lembrar do seu propósito da alma e sendo levadas a fazer mudanças em suas vidas para se realinharem com um senso de propósito superior. Uma vez que a energia fotônica é uma frequência mais alta, ela aumenta a potência, a velocidade e a capacidade da manifestação dos nossos pensamentos, e por isso é de vital importância que coloquemos a nossa atenção no que queremos criar, ao invés do que não queremos manifestar em nossas vidas. Por meio do Sol, estamos diretamente conectados com todos os eventos cósmicos. O que parece caótico e irracional à primeira vista, revela uma lógica secreta quando examinada mais de perto. A ascensão, o florescimento e o declínio de todas as grandes culturas podem estar relacionados às atividades solares alteradas e nada disso é uma coincidência. Esses eventos seguem uma lei universal e não se trata de destruição, mas sim da chance de um desenvolvimento maior. Segundo o médium Edgar Cayce, as manchas solares, assim como as mudanças na Terra, são reflexos do nosso próprio estado de consciência, o resultado das nossas próprias ações, o bumerangue da lei divina. Cayce afirma que as mudanças na Terra são ajustes que devem ser feitos porque algo está fora de alinhamento. Assim como criamos condições caóticas por nosso próprio comportamento fora do alinhamento, também podemos criar uma transformação positiva por meio das nossas atitudes e ações amorosas. Reconhecendo o Sol como o benfeitor supremo do mundo material, os hermetistas acreditavam que havia um Sol espiritual que atendia às necessidades da parte invisível e divina da natureza, e o Sol material visível era visto como um refletor em vez de uma fonte de energia. O Sol material reflete a luz do Sol espiritual invisível, que é a verdadeira fonte da vida, da luz e da verdade. A natureza física do universo é receptiva,
um reino de efeitos, e as causas invisíveis desses efeitos pertencem ao mundo espiritual. Consequentemente, o mundo espiritual é a esfera da causalidade e o mundo material é a esfera dos efeitos. A fonte, o original da energia, é uma emanação radiante da causa das causas, de Deus, da inteligência eternamente criativa, e assim a energia é a agência por meio da qual as ideias dessa inteligência se manifestam. Os ciclos solares aumentam a energia que vem em direção à Terra, e como criaturas eletromagnéticas ligadas à Terra, este aumento da energia do Sol irá mudar a energia da Terra, como de cada um de nós. Nesse sentido, se você viver em um alinhamento coerente do seu cérebro e do seu coração, se trabalhar diariamente nas suas meditações para se ligar ao campo unificado e ultrapassar as suas crenças e as suas atitudes limitantes, você irá ser impulsionado para ainda mais longe na verdade e na compreensão de quem você é e de qual é o seu objetivo. Se mantivermos o nosso foco em vez de sermos vítimas da incerteza, podemos transformar essa energia em níveis mais elevados de ordem, coerência e até de paz. Por isso, temos que imaginar concretamente o futuro que queremos em todos os aspectos e usar a nossa força para tornar as nossas ideias realidade, pois o Sol vai nos apoiar e a sua atividade intensa vai continuar. O Sol é mais do que uma bola de gás brilhante que aquece a nossa Terra, mas ele é um princípio espiritual, já que ele está levando a uma transformação abrangente. As influências solares aumentam a capacidade do nosso cérebro e, como resultado, a nossa consciência se expande, onde dessa forma vamos desenvolver habilidades completamente novas, qualidades perceptivas aumentadas, sensações sobrenaturais e uma nova forma de inteligência. O Sol é um centro de energia e um depósito de poder, e cada ser vivo contém em si um centro de vida que pode crescer e se tornar um Sol. Tudo que existe tem um espírito, a semente da divindade dentro de si, e a regeneração não é o processo de tentar colocar algo onde antes não existia. A regeneração significa realmente o desdobramento da divindade onipresente no humano, para que esta divindade possa brilhar como um sol e iluminar todos com quem entra em contato. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.